Boa noite, alunos de Direito Administrativo 1. Vamos logo ao que interessa. Antes eu vou dar alguns avisos, tá? Bem, vou explicar a distribuição de pontos, né? Que eu acho que isso é talvez o que mais interessa a um grande número aí de pessoas. 30 pontos já foram lançados, né? Uma atividade de 10, outra de 20. 10 pontos, essa atividade que vocês estão me mandando tem até amanhã, que é a substituição do exame geral, né? E posteriormente, eu creio que na semana que vem eu já passo isso para vocês. São 15 pontos de um estudo dirigido, tá? E 25 pontos do que seria uma prova. E essa prova vai ser, eu vou determinar os paradigmas, né? Como vocês vão fazer e tudo mais. Esses 10 pontos dos trabalhos que vocês estão me mandando, eu vou passar no sistema até dia 22. Os outros 40 pontos, 15 do estudo dirigido e 25 pontos da prova, vai ser mais pra frente que eu vou passar, porque vocês vão me entregar mais pra frente, tá? Então, só avisando isso. Hoje, a aula virtual, devido à rusticidade dos meios de internet e tudo mais que nós temos, será dada numa maneira expositiva, mas muito semelhante ao que a gente fez na semana passada. O que é? Eu vou pegar um conteúdo aqui e vou, em cima desse conteúdo, fazer tipo se fosse um questionário. E o questionário eu vou respondendo. A matéria de hoje é uma matéria muito importante, que é chamada Poderes da Administração Pública, tá? Então, essas perguntas é para vocês responderem, né? Só para direcionar o conteúdo, né? Para ficar bem objetivo, já que a gente não tem muitos meios para poder ficar com muita frescura, tá? Então tá, poderes da administração pública. O que são poderes da administração pública? Ô, gente, a primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, que eu acho que vocês já têm, né, porque eu falo isso desde o primeiro dia de aula, é que a administração pública, na verdade, representa o poder do Estado. É o Estado, né? E o Estado, a gente sabe, pode fazer coisas que o cidadão comum, né, que as empresas não podem fazer. Então, o que são poderes da administração pública? São poderes, no caso seria o direito que o Estado tem de agir de determinadas formas que fazem essa administração pública se diferenciar das demais. Então, o que a administração pública pode fazer? É isso que são os poderes, e isso a doutrina, os estudos de direito administrativo, né, didaticamente e também de forma, obviamente, relacionada à legalidade, desenvolveu aí da seguinte maneira, tá? Quais são os poderes da administração pública? Pode ter uma divergência ou outra na doutrina, mas eu resolvi especificar o máximo possível aqui para vocês, tá? Assim, eu tô falando de divergência na doutrina, tem gente que deixa um para trás, tem gente que faz menos, enfim, essa coisa toda que a gente já até falou a respeito daqueles princípios, né? Tem gente tem doutrinador que considera eficiência, tem doutrinador que não considera, insere dentro de outro, enfim, a gente já sabe. Os poderes da administração pública são poder vinculado, poder normativo, poder hierárquico, poder discricionário, poder disciplinar e poder de polícia. Vamos falar de cada um deles? Explicar e dar exemplo do poder vinculado. Poder vinculado é o poder que a administração pública tem para a prática de determinado ato, que é só deles, da administração pública, estipulando todos os requisitos e elementos necessários à sua validade. Os atos da administração pública têm que ser válidos, eles têm principalmente
serem regidos única e exclusivamente pela legalidade, né? Isto é totalmente, ou seja, o que é o poder vinculado? É que os atos da administração pública têm que ser totalmente vinculados aos princípios da administração pública, que a gente já viu, né? Haja vista que esses princípios, eles determinam, eles diferenciam, eles demonstram o poder da administração pública. Esses atos eles têm que ter, então, né, impessoalidade, legalidade, publicidade, eficiência, moralidade e tudo mais. Exemplo, a gente sempre vai se ater aos exemplos. Quando a administração, por qualquer que seja aí, municipal, estadual, federal, abre uma licitação, essa tem que ter todos os requisitos principiológicos, né? Que a gente já falou, impessoalidade, legalidade, publicidade, eficiência, moralidade. Caso contrário, esses atos não terão legalidade. Isso é o poder vinculado. Ou seja, a administração pública ela pode escolher quando fazer, ela pode determinar requisitos desses atos, né? E tudo mais. Entretanto, eles têm que seguir esse vínculo com esses princípios, tá? Tudo bem, vamos lá, vamos para o outro poder, poder normativo. Quando pensa em poder normativo, o povo já pensa em poder legislativo, que é a questão de legislar, fazer lei. Não é isso. Isso até, né? Isso a gente sabe que cabe ao poder legislativo. Entretanto, outros poderes, destacando o executivo, pode até fazer proposta de lei, colocar medida provisória e tal, mas dentro de um monte de outros quesitos relacionados à legalidade. Mas o que é o poder normativo em si? O poder normativo da administração pública é o poder de expedir regulamentos e outros atos de regulamentação de caráter geral e de efeitos internos e externos. Exemplo, a administração pública pode expedir portarias, né, para regulamentar como é que vai funcionar um órgão qualquer, por exemplo, um Detran da vida. Vai funcionar assim, a sede para buscar carteira vai ficar na rua X, e para mexer com o carro vai ficar na rua Y, vai atender não sei quantas pessoas. Isso a administração pública pode fazer, tá? Outro exemplo, é muito relacionado a direito penal, mas como eu gosto, né, vocês vão acabar entendendo, né? Essas portarias, essas regulamentações, né, internas, abrem, por exemplo, inquéritos policiais. Então, o delegado de polícia, ele é uma autoridade administrativa e ele, através de portaria, ele pode abrir inquérito policial, tá? Outro exemplo de poder normativo, as normas de ministérios, as normas de secretarias e outros entes da administração pública. Um exemplo que eu acho assim muito bom são os editais de concurso. Os editais de concurso, eles não partem, né, da administração pública, e ela não pode determinar assim, tem que ser formado em tal coisa, tem que ter tal idade, tem uma certa discussão nisso aí, mas a prova vai ser dia tal, vai ser assim, vai ser assado. Licitações é uma forma da gente exemplificar também o poder normativo. A licitação, quem vai participar tem que ter esse requisito. Os contratos administrativos também uma forma de indicar o poder normativo. O contrato, ele diz que você tem que fazer isso ou aquilo, que ele vai fazer, que a administração pública vai fazer tal coisa, a contraprestação é tal. Então, isso é exemplo de poder normativo. Tá? Poder hierárquico. Gente, o que é o poder hierárquico? O próprio nome já diz, né? É o meio de que dispõe a administração pública para distribuir e escalonar as funções dos órgãos públicos, de estabelecer a relação de subordinação entre seus agentes, ordenar e rever a atuação também desses agentes, né? Então, por exemplo, o poder hierárquico da administração pública, ele determina que a administração pública pode colocar a coisa da seguinte forma:
numa delegacia de polícia, é o exemplo de penal de novo, né? Autoridade máxima, autoridade policial, que é o delegado de polícia, depois se determina que vem o escrivão 1, o escrivão primeira classe, segunda classe, terceira classe, depois investigador, enfim, é o poder de organizar os seus entes de forma escalonada, tá? De forma mesmo hierárquica, ok? Exemplos eu acabei de falar para vocês, né? Na Polícia Civil vai funcionar assim, no Detran vai funcionar assim, o funcionário tal vai ser hierarquicamente superior ao funcionário X, que vai ser imediatamente superior ao funcionário Y, etc. Então, esse é o poder hierárquico do Estado, ok? Nós temos um poder que talvez seja o mais que a gente possa destacar dentre eles, porque ele aparece em tudo que está aqui. É o chamado poder discricionário. O que é o poder discricionário? Né? Também vamos dar exemplo. É o poder para a prática de determinado ato com liberdade de escolha de conveniência e oportunidade. Então, o administrador público, ele percebendo a conveniência daquilo, ele percebendo que é a oportunidade tecnicamente correta de praticar aquele ato administrativo, tá? Ele vai lá e faz, independente de ter que passar pelo legislativo e pelo judiciário. É como se fosse uma independência, né, da administração pública. E isso é muito presente, né? Exemplo, um chefe do executivo, seja um prefeito, um governador ou algo assim, pode, de acordo com o que achar melhor, né, determinar o feitio de alguma obra pública. Falar, tá precisando fazer mais um posto de saúde no bairro X. Então vamos lá e vamos fazer. Né? Não precisa, vou pedir para o judiciário me autorizar. Eu vou fazer um projeto de lei para a Casa Legislativa votar. Não precisa, porque a administração pública, desde que siga os princípios, desde que siga a legalidade e tudo mais, ela vem e faz da maneira que achar conveniente, tá? Outro exemplo de poder discricionário são as fiscalizações, né? Quando a administração pública, qualquer que seja, vê o seguinte, tá tendo muita contaminação com comida e tal, então vou mandar fiscalização aí para os restaurantes ver o que está acontecendo, ok? Olha só, um exemplo que eu quero destacar com você sobre a discricionariedade da administração pública é o que está acontecendo aí agora, ó. Né? O presidente da República, ele pega uma atribuição que até então estava no Ministério do Meio Ambiente e passa para o Ministério da Agricultura. E poderia fazer o vice-versa também. E isso é parte da discricionariedade da administração pública, ok? Bem, vamos explicar agora o poder disciplinar. Poder disciplinar, eu acho que um está bem dentro do outro, né? O poder disciplinar é o poder de apurar infrações e aplicar penalidades a seus agentes e demais pessoas vinculadas à administração pública, tá? Por exemplo, a administração pública, através de alguma figura que tenha competência para tal, poderá, existindo uma situação qualquer, uma situação hipotética, investigar um agente público que tenha agido de forma indevida. Então vai lá, essa autoridade administrativa vai e abre um inquérito administrativo, depois pode virar um processo administrativo e pode da mesma forma aplicar punição internamente àqueles agentes públicos. Mas nós estamos falando de agentes públicos, tá? Enfim, poder disciplinar, eu acho que é bem óbvio quando você observa várias histórias de funcionários públicos que respondem por procedimentos administrativos investigativos, de penalização, né? Tem essa questão de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho
é uma forma, é um exemplo, sim, do exercício do poder disciplinar da administração pública, tá? Aí nós vamos ter um poder extremamente polêmico, mas que é essencial, que é o chamado poder de polícia, tá? Poder de polícia tem a ver com a polícia? Polícia tem? Vocês vão saber relacionar aqui a coisa, tá? Poder de polícia é a atividade da administração pública que limita e disciplina direitos, interesses, liberdades individuais e regula as práticas de atos em razão de interesse público. O interessante do poder de polícia é que ele pode ser aplicado aos particulares, ao cidadão comum. Então, quando a polícia faz uma prisão em flagrante, ela está exercendo, fora a questão processual penal, dentro do ramo do direito administrativo. Quando um policial prende alguém em flagrante, ele está exercendo o poder de polícia. Quando a gente falou desse exemplo aqui, quando a gente falou do poder discricionário, mas esse exemplo que eu vou falar que também serve para o poder de polícia. Quando há uma fiscalização num restaurante, numa farmácia, quando a Anvisa fiscaliza uma indústria farmacêutica, alguma coisa assim, está exercendo o poder de polícia, ou seja, está limitando a atividade do particular dentro dos interesses públicos. Espera aí, o fiscal vai lá o fiscal da Anvisa vai na indústria lá e vê que está tendo uma coisa errada na fabricação do medicamento X. Ela tem direito de ir lá, de multar, de punir. Ah, mas é o particular, a administração. Por que a administração pública faz isso? Porque ela tem obrigação, e ela recebe essa prerrogativa através do poder de polícia, ela tem obrigação de zelar pelo interesse da coletividade. Ok? Então, isso é o exemplo, são exemplos bons de poder de polícia. Okay? Mas tem uma série de outros exemplos que a gente poderia citar aqui e tudo. O poder de polícia, talvez ele seja bem polêmico, porque ele é o único que ele é cerceado por atributos especiais e também por limitações, tá? Então, o que a gente pode dizer? Quais são os atributos de poder de polícia? O poder de polícia é discricionário. A partir do momento que o agente público percebe que aquele é o momento de agir através da sua prerrogativa de ter o poder de polícia, ele pode agir. Ah, tem alguém praticando crime ali. Ou então, os restaurantes não estão seguindo as normas de higiene, e aí está acontecendo contaminação. Então, esse é o melhor momento da gente poder... Então, ele é discricionário, ele escolhe o momento, ele escolhe a forma, pode multar, pode, prender o diretor e tudo mais. Ele tem também a atribuição de ser autoexecutório, ou seja, ele possui autoexecutoriedade, que é a possibilidade efetiva que a administração pública tem de proceder no exercício imediato, sem necessidade de pedir. A autoexecutoriedade é muito semelhante à discricionariedade. Não precisa pedir autorização para o judiciário, para o legislativo, para a mãe, para o pai. Não. Por possuir o poder de polícia, o administrador público, aquele agente público, observando a conveniência, a oportunidade, sem pedir autorização para ninguém, percebe o melhor momento e o que tem que fazer isso, de acordo com os interesses coletivos, vai lá e faz, tá? Outro atributo é a coercibilidade. O que é coercibilidade? É o poder da vara. É o poder de forçar, é a imposição imperativa do ato de polícia a seu destinatário, inclusive admitindo-se o uso da força se necessário for, tá? E o que a gente pode colocar também como atributo do poder de polícia? Atividade negativa. É a negatividade do quê? A negatividade. O agente particular não pode fazer o que o agente público faz em termos de uso da força, de autoexecutoriedade, discricionariedade e principalmente de coercibilidade. Eu
por exemplo, nossa, esse restaurante aqui não está seguindo as normas de higiene da Anvisa. Eu, como cidadã comum, vou lá e vou fazer um escândalo, vou multar, vou dar uma multa para ele. Não vai dar multa para ele, você é um cidadão comum particular. Isso é uma atribuição da administração pública através do poder de polícia, tá? E por fim, o poder de polícia ele é tão coercitivo, ele é tão amplo, vamos assim dizer, ele é tão veemente, ele é tão enfático, que ele precisa, mediante as liberdades individuais trazidas pela Constituição, pelas garantias individuais, né, e outros direitos aí previstos na Constituição e tudo mais, ele precisa ter limitações. E quais são as limitações do poder de polícia? O poder de polícia pode ser aplicado assim à torta e à direita? Não, a gente sabe que tudo da administração pública tem que estar de acordo com a legalidade. Só se faz o que a lei permite. Gente, cada vídeo que eu vejo no YouTube, eles ressaltam mais isso. Mas parece que as pessoas têm uma séria dificuldade de entender, mas eu sei que vocês já entenderam. Então, como que funcionam essas limitações do poder de polícia? Não pode agir à torta e à direita. Tem que haver primeiro necessidade. O poder de polícia ele só pode ser usado para evitar ameaças reais ou prováveis perturbações ao interesse público, prováveis lesões ao interesse público, ou para consertar lesões que foram feitas à coletividade, né? Então tem que ter necessidade para poder praticar o poder de polícia. Tem que ter proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Você não pode exceder o que a lei permite. Você é a exigência de uma relação de limitação entre o individual e a força ou a coerção que vai ser utilizada dentro daquilo. Ou seja, quando um fiscal vai fazer uma atuação, né, dentro de uma indústria farmacêutica, não pode chegar quebrando tudo. Ele vai observar a proporcionalidade, o equilíbrio que tem que ter, né, para poder exercer esse poder. Não é, isso a gente pode relacionar dentro do direito penal, que é minha área, né, então, quando fala assim, abuso de autoridade, não é isso? Não está tão em voga falar sobre isso? Isso se relaciona que o poder de polícia ele tem que ter proporcionalidade. Então, se a pessoa está roubando, foi lá e furtou uma bala e tal, você não vai dar um tiro na cabeça da pessoa. É bem vulgar para falar isso para vocês, para entender mesmo. E outra limitação que eu acho que é a mais importante, assim, em termos práticos da ação, é a eficácia. Ou seja, a medida dentro do poder de polícia deve ser adequada para impedir a lesão ao interesse público. Então, para poder fiscalizar, eu vou simplesmente esperar um pouco aqui, ou então eu mando qualquer pessoa dar uma olhada, que não tem respaldo técnico, dar uma olhada lá na indústria. Não, tem que ser uma medida que seja eficaz, ou seja, você tem que mandar um técnico qualificado, um fiscal que foi treinado, para que aquela ação, ela seja uma ação realmente eficaz. Então, a necessidade, a proporcionalidade e a eficácia são limitações do poder de polícia, tá? Então, por hoje é só. Eu gostaria que vocês, eu sei que é muito chato ver vídeo, tudo, prestassem atenção, isso é bastante, é simples de entender e vai ser, é simples também de relacionar com os outros conteúdos. Isso aqui é só um resumão, a gente sabe das nossas limitações. Eu quero pedir desculpa do de boné, porque meu cabelo tá horrível, né? E não tive tempo, enfim, mas isso aí são só detalhes. E é isso aí, quero agradecer. Semana que vem a gente volta, eu vou colocar para vocês as próximas atividades, né? Fora a prova final, nós temos ainda 40 pontos para serem distribuídos, como eu disse, um estudo dirigido e uma prova. E aí semana que vem eu falo como é que vai funcionar. Boa noite e corta!